Chegamos ao sábado com a graça e a bênção de Deus. Amanhã é domingo. Que Deus te abençoe e que você participe da Santa Missa e reflita o Evangelho do domingo na missa. Antes de começar a refletir o Evangelho de hoje, quero te fazer uma pergunta. Quanto você recebeu de Deus? Quanto Deus te deu? E o que tem feito com aquilo que Deus te deu? Vamos refletir um pouquinho? Jesus vai nos fazer essa pergunta agora no Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também todos os nossos irmãos. O Evangelho de hoje, desse sábado, é o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Que diz assim, no versículo 14. Disse Jesus aos discípulos essa parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 talentos e ao terceiro deu 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5, entregou mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5, aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão disse: muito bem, servo bom e fiel, como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o seu talento no chão. Aqui está o que lhe pertence. O patrão respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não planto e ceifo onde não semeio. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque aquele que tem será dado ainda mais, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos e queridas, essa palavra ela é perturbadora, porque ela vem mostrar, primeiro, que nós recebemos de Deus as capacidades para viver, todos nós, cada um de acordo com a sua capacidade. Você percebe que tem alguns que recebem muito, né? Por exemplo, Padre Pio, que é o baluarte da comunidade Obra de Amor, ele recebeu, não sei, recebeu 5, ele recebeu 10, 20 talentos, porque Deus carregou ele de talentos. Santa Teresinha e tantos outros, né? Que outros homens e mulheres da história, e principalmente na palavra de Deus. Mas vamos falar de nós que estamos aqui hoje. Jesus contou essa história para os discípulos, para que a gente pudesse entender que é com a gente, é comigo, é com você. Nós temos capacidade de fazer a graça de Deus se multiplicar na nossa vida. Cada um recebe os dons, os talentos, o carisma que Deus lhe confiou, com possibilidade de multiplicar, de crescer, de ir além. Mas para isso é preciso trabalhar. É preciso pôr a mão, arregaçar as mangas e pôr a mão na massa, como costumamos dizer. E o que nós queremos é não sofrer. Nós queremos ficar no sofá. Como diz o Papa Francisco, muitos católicos querem a felicidade do sofá. Ah, que bom, quer ficar no sofá sem fazer nada.
Aliás, eu costumo dizer que sofá tem poderes sobrenaturais, né? Pelo menos o meu tem. Eu sento no sofá lá e falo, eu vou ficar 5 minutos. Eu fico 5, ele parece que ele fala pra mim assim, fica mais um pouco. E eu acabo ficando 10, 15, 20. Quando Jesus fala que a gente não pode ser preguiçoso, é que a gente tem que viver aquilo que a palavra nos pede. Quem é católico, quem é cristão, tem que viver a palavra de Deus. Quem é cristão tem que rezar, porque tem que orar, porque senão não é cristão. Quem é católico, quem é cristão tem que perdoar, porque senão não é católico, não é cristão. Quem é cristão tem que viver o amor. Quem é cristão tem que ser fiel. Quem é cristão tem que viver os mandamentos. Isso é fazer o talento render. Mas a gente vai querendo ficar escondido, a gente vai querendo ficar parado, a gente vai querendo ficar travado, a gente vai querendo ficar sem saber o que fazer na vida, na verdade, né? A gente vai querendo ficar, sei lá, sem sofrer. Porque viver o evangelho também é sofrer. Ele conta a história que o homem deu 5 talentos para um, 2 para outro e foi embora. Não falou nada. Ele não falou que era para produzir. Ele não falou que era para produzir. Ele só entregou e deixou ele livre. Deus nos deu a vida e nos deu livre arbítrio. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Você também. Mas nem tudo nos convém. Quando eu coloco em prática aquilo que Deus te deu para viver conforme a palavra de Deus, isso vai frutificando, dando frutos. Você conhece alguém que fala assim, nossa, aquela pessoa ali, ela ajuda tanta gente, ela dá frutos. Eu vejo Deus naquela pessoa, é porque ela põe em prática os seus talentos. Não queira ficar no sofá. Não queira se esconder. Aquele que recebeu um só, ficou com medo. Sabe, o medo, ele faz parte de todos nós temos medo. Mas esse medo aqui é o medo de sair, é o medo de sofrer, é o medo de enfrentar a vida, é o medo de fazer o que tem que ser feito. E aí ele escondeu o talento, guardou, escondeu. Quando chegou a ser de conta, ele falou para aqueles que produziu, muito bem, vem participar da minha alegria. Agora quando chegou aquele que escondeu, falou assim, preguiçoso e inútil. Gente, o que será que Jesus vai falar para nós quando ele chamar? O que vai falar para mim, hein? O que vai falar para você? Ah, preguiçoso e inútil, eu não gostaria de ouvir, nem gostaria que você ouvisse. Então vamos colocar em prática a palavra de Deus, vamos viver. Não tenha medo, não se esconda. Você tem talento, você tem muitos talentos, você tem muitos dons, carismas que Deus confiou. Então usa eles para anunciar mais o Evangelho. Ah, mas eu não sei pregar, não é pregando, não. É com a sua vida, com aquilo que você sabe fazer. Sendo verdadeiro, sendo fiel, sendo justo. Ou justa, no caso das mulheres. Sendo aquilo que Deus nos chama a ser. Que Deus abençoe cada um de nós, para que nós não sejamos servos inúteis. Para que não sejamos servos preguiçosos. Senhor, nos dê a coragem de, mesmo com medo, fazer o que tem que ser feito. Eu peço a você que está com medo, que Deus te dê a coragem. A coragem é isso, mesmo com medo, fazer o que tem que ser feito. Que o Senhor estenda suas mãos sobre nós, nos abençoa e nos fortalece para fazer render o nosso talento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez eu digo, ajude a divulgar. Dê o seu like aí, se inscreva, acione o sininho, compartilhe, comente. Fique com a gente, tá bom? Fique com Deus, fique com Jesus. Tchau, tchau.